Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui recebendo no podcast Sem Posturas o colega auditor fiscal, aposentado agora, atuando na advocacia, né, empresarial, tributária, né, o Ribeiro Neto. Né? Ribeiro, você teve a ideia de escrever livros comentando a legislação tributária. Como é que surgiu essa sua vocação, a ideia, a motivação de escrever esses livros no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará? Bom dia a todos e a todas. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer o convite da Auditec, dos membros da auditoria e dos membros que acompanham a Auditec. É uma honra para mim aceitar este convite. Vamos lá. Eu entrei na Secretaria da Fazenda através de concurso público em 1981. E, ao entrar na Secretaria da Fazenda, eu cheguei lá praticamente sem saber nada sobre a legislação tributária do Estado do Ceará. Por quê? Porque eu não tinha passado ainda por essa experiência. Eu tinha feito o curso de Direito, vi a cadeira Direito Tributário de forma não muito aprofundada, praticamente não vimos nada sobre os tributos, como, por exemplo, tributos federais, estaduais, municipais, portanto, vimos só as matrizes do CTN, do Código Tributário Nacional. Então, eu cheguei na Cefaz praticamente sem saber nada sobre os tributos. Mas eu sempre fui uma pessoa curiosa. Sempre procurei aprender para poder dar conta do meu trabalho. Certo. E aí, nesse momento, quais foram as fontes? Onde é que você foi buscar esse conhecimento para aprofundar o seu entendimento sobre a legislação tributária do Estado do Ceará? Quais foram as fontes que você foi buscar? Eu confesso, com relação às fontes, praticamente não existia nada. Eu encontrei, depois de tanto procurar, um único livro, o livro do Dr. Hugo de Brito Machado, um dos maiores tributaristas do país, recentemente falecido, um livro chamado ICM, Imposto de Circulação de Mercadoria. Por que ICM? Porque aqui não tinha o S, como tem hoje o ICMS de serviço. Porque na época, esse livro foi publicado em 1971. E na época, esse livro foi feito nos moldes da Constituição Federal de 67. Não tinha ainda o ICMS de hoje. Aí eu peguei esse livro, comprei no sebo, por indicação de um colega fazendário, e neste livro, ele simplesmente comentava todos os artigos da lei do ICM da época, a lei 9.422 de 1970. E ele publicou em 71. Somente em 1982, foi que eu comprei esse livro no sebo. Portanto, a edição já estava esgotada. Estava totalmente esgotada. E devorei esse livro como quem devora uma sobremesa, como quem devora o petit gâteau, que é a minha sobremesa preferida. Então, devorei de verdade esse livro, e aquilo ali abriu meus olhos, e abriu também um sono para mim, de um dia chegar a ser escritor da legislação tributária do Estado do Ceará. E comecei, inclusive, com o primeiro livro em 2002, cerca de 10 anos depois que eu aprendi muita coisa sobre a legislação tributária, tanto na teoria como na prática, principalmente quando eu fui trabalhar no contencioso administrativo tributário e quando eu trabalhei também na fiscalização de estabelecimento. Essa prática, aliada à teoria, me ajudou, me facilitou a elaborar o primeiro livro, chamado Regulamento do ICMS Ceará, integralmente comentado, em que eu simplesmente comentei todos os artigos do decreto 24569 de 1970. 905 artigos, comentei todos naquele primeiro livro de 2002. Depois dele surgiram vários outros livros. A essa altura da sua trajetória na Fazenda, você já atuava produzindo material referente a leis, decretos, normativas na Fazenda? Na verdade, o fato de eu publicar livro facilitou a minha ida para o setor de normas, que é a célula de consultoria em normas, onde lá eu cheguei a elaborar não só normas, mas também pareceres. Perfeito. Mas fiz muitas normas, praticamente todas as normas eu fiz lá, projeto de lei, projeto de lei complementar, decretos, normativas, nota explicativa, enfim, praticamente toda a legislação tributária do Estado do Ceará eu fiz junto com outros colegas da SECOM. Então, foi uma experiência enriquecedora. Então você analisa, Ribeiro, que nessa sua atuação, assim, qual foi o legado que você deixou para o Estado do Ceará, para a Secretaria da Fazenda, atuando como elaborador de normas? Eu fiz muitas normas, eu não sei nem contar o total de normas que eu elaborei. Talvez mais de 1000 normas, durante 20 anos. Para vocês verem como é complexa a legislação tributária, justamente pela edição de tantas normas que todo mundo é obrigado a entender essas normas praticamente toda semana. Mas eu cheguei a fazer muitas normas.
mas algumas se destacaram e que representaram, inclusive, a arrecadação maior para o Estado do Ceará, mas também representaram simplificação para os contribuintes. Quais foram elas? Paulo Sérgio é o gestor do IPVA há muitos anos. E há alguns anos ele se queixava da inadimplência do IPVA. Dizia para mim: Ribeiro, pelo amor de Deus, me ajude. Esse pessoal do IPVA deixa de pagar o IPVA em dia, passa 2, 3 anos sem pagar o IPVA, a gente não pode fazer nada. Porque na época, e até mesmo hoje, não se lavra auto de infração por falta de pagamento do IPVA, o que é lamentável. Eu sempre me queixei porque é que não se lavrava auto de infração contra o IPVA. Inclusive, eu cheguei a fazer uma lei a pedido do governador, a Lei 12.009 de 2020, que determinou o seguinte, que quando alguém se tornar inadimplente em relação ao IPVA, em vez de lavrar o auto de infração, ele seria inscrito na dívida ativa, ou seja, não tem auto de infração, deixou de pagar o IPVA e vai direto para a dívida ativa. Mas muitos desses contribuintes do IPVA não se incomodavam com isso. E a inadimplência era muito grande, era cerca de 50% do pessoal que deixava de pagar o IPVA. E qual foi a solução? Aí eu mesmo encontrei uma solução, a iniciativa foi minha. Apesar do pedido ter sido do Paulo Sérgio, mas a iniciativa foi minha, que foi que eu fiz por conta própria. Eu fiz um projeto de lei, e nesse projeto de lei eu analisei o seguinte: o DETRAN é uma autarquia estadual, significa que o DETRAN pertence à administração indireta do estado do Ceará. Perfeito. Aí eu fiz um projeto de lei estabelecendo o seguinte, que todo e qualquer contribuinte de IPVA, quando fosse fazer o licenciamento, o emplacamento ou transferência, somente poderá fazê-lo com o efetivo pagamento do IPVA. Ou seja, qualquer pessoa, dona de automóvel, que precisasse transferir seu automóvel, ou fosse fazer o licenciamento, que era sempre anual, o emplacamento, cada vez que fosse fazer o emplacamento anual, e até mesmo quando se compra um carro e é preciso fazer o emplacamento, então eu determinei nesse projeto de lei que tinha que haver o comprovante do pagamento do IPVA. Qual foi o resultado, pessoal? Simplesmente a inadimplência acabou. Perfeito. Praticamente quase todo mundo passou a pagar obrigatoriamente o IPVA em dia, graças a Deus. Perfeito. O outro, digamos assim, os outros legados diz respeito ao caso dos restaurantes, churrascaria, enfim, aqueles estabelecimentos que fornecem refeições. Aquele pessoal que vai almoçar, que vai jantar nesses estabelecimentos. Existia uma confusão muito grande sobre o pagamento do ICMS por parte desses restaurantes. Por quê? Porque era impossível a Secretaria da Fazenda colocar em cada restaurante dezenas e dezenas de fiscais para verificar quantos pratos eram consumidos. Ou seja, quantas pessoas por dia comiam naqueles restaurantes. A gente ficava ao bel prazer do restaurante dizer quantas refeições foram fornecidas naquele dia. A sonegação era muito grande. E muitos desses estabelecimentos eram autuados, até mesmo tem a comprovação de como eles venderam esse produto. Fizeram, digamos assim, levantamento por amostragem. E não era bom nem para um lado, nem para outro. Aí eu criei, então, um decreto que determinou o seguinte: os restaurantes que fornecerem refeições, inclusive bebidas, como refrigerante, cerveja, o que for, eles vão pagar o equivalente a 3,5% por mês do faturamento. Ou seja, tudo que ele faturar, dentro de cada mês, eles iriam pagar o ICMS sob a alíquota de 3,5%. Mas veja bem, dentro desse faturamento, ele deveria excluir o imposto já pago por substituição tributária, as operações isentas e as operações não tributadas, ou seja, não incidentes, inclusive com redução de base de cálculo. Portanto, o faturamento era bastante reduzido. Em cima desse resultado do faturamento, é que ele pagava 3,5%. Isso foi bom para o Estado, porque a sonegação quase que acabou, praticamente acabou a sonegação, porque todo mundo ficou satisfeito em recolher 3,5% de ICMS, que é uma alíquota muito pequena, e o próprio Estado do Ceará, porque a sua arrecadação ficou em dia com relação a esses restaurantes. Perfeito. Ribeiro, hoje você está lançando 2 livros, né? Um livro físico, né, impresso, em papel, né, e outro impresso eletronicamente, ou seja, é um livro virtual, um livro online. Qual a diferença entre um e outro? E há mercado para o livro em papel ainda em tempos de livros virtuais? Na verdade, há uma grande diferença. O livro de papel, o livro impresso na gráfica, ele se limita, eu gostaria até de mostrar aqui, ele se limita a comentar todos os artigos do regulamento do ICMS atual. O regulamento do ICMS atual tem 4 decretos.
esses 4 decretos, todos eles condensam o regulamento do ICMS. E eu comentei todos os artigos, são mais de 1.000 artigos comentados. Como eu comentei bastante, de forma aprofundada, cada um desses artigos, o número de páginas foi muito grande. Totalizaram nada mais do que 1.344 páginas deste livro, que me impediu de incluir os outros tributos, como IPVA, ITCD e o processo administrativo tributário. Daí a diferença do virtual. No virtual, não. No virtual, eu tenho toda a matéria tributária, toda a matéria processual e tributária, comentado, todos os artigos do regulamento do próprio ICMS, que eu estou reproduzindo no livro virtual, o regulamento e a lei do IPVA toda comentada, do ITCD, das taxas e da lei do processo administrativo tributário todo comentado. O livro virtual tem cerca de 5.600 páginas. E o livro impresso tem 1.340 páginas, porque só tem o ICMS. Essa é a diferença bem sensível. Perfeito. Ribeiro, você está atuando forte também no magistério, né? Qual é a relação que você vê entre a sua trajetória na Fazenda e a atuação hoje como professor? Tudo é como a gente costuma dizer, tudo faz parte de fatores que trazem consequência. Tudo tem uma cronologia. Quando eu entrei para aprender o que eram os tributos estaduais, o processo administrativo tributário, e comecei a fazer os livros, e quando eu comecei a atuar na legislação, tudo isso me carregou uma grande experiência. Perfeito. O que me facilitou a ida para os recursos humanos da Secretaria da Fazenda para ser professor lá da Secretaria da Fazenda. E eu, durante quase que 30 anos, fui professor lá do Recursos Humanos da Cefaz, inclusive fui professor também da Escola Superior de Administração Fazendária lá da Receita Federal, no que eu dei aulas dos tributos estaduais para os auditores da Receita Federal. Perfeito. Foi uma experiência enriquecedora, muito bonita, e eu confesso que durante essa minha trajetória como professor, principalmente dos Recursos Humanos, em que eu ministrava aulas para os fazendários da Cefaz, eu passei por uma experiência muito grande e também exaustiva. Eu simplesmente, durante cerca de 6 meses, eu dei aulas para 8 turmas de fazendários da Secretaria da Fazenda, cada turma com 40 alunos, e o total de carga horária dessa turma era 80 horas, em que eu comentava todos os artigos do Código Tributário Nacional. Perfeito. Isso, para mim, foi exaustivo, eu praticamente fiquei sem voz, porque foram 8 turmas, multiplicando por 80 horas, simplesmente fiquei exaustivo, fiquei exausto. Com certeza. Mas foi uma experiência muito bonita, principalmente porque eu passei para os meus colegas tudo o que eu entendia sobre o que é o CTN. Perfeito. Ribeiro, a gente vê que a legislação tributária é bastante complexa. Você acabou de dizer que nesse livro aí, no nosso regulamento, o conjunto de regulamentos, tem mais de 1.000 artigos, então assim, é muito difícil, tanto para os servidores públicos como para os empresários, profissionais de contabilidade, consultoria, advocacia, ter um entendimento pleno do regulamento, né? E agora nós temos aí a reforma tributária, né? A reforma tributária, no seu entendimento, e com essa construção do IVA dual, ela vai simplificar ou vai deixar ainda mais complexa a legislação? E a carga final para o contribuinte, ela vai baixar ou vai aumentar? Qual é a sua visão, reforma tributária? Quando a Constituição Federal entrou em vigor, em 1º de março de 1989, através do Sistema Tributário Nacional, a partir daí começou a operacionalização dos novos tributos criados pela Constituição Federal de 88. Com o passar do tempo, muitos desses tributos foram modificados, lamentavelmente, à revelia da própria Constituição. Vejamos o caso do ICMS. O ICMS é um imposto de competência dos estados e dos municípios. Portanto, são 27 entidades federativas que trabalham com esse imposto, incluindo o Distrito Federal. A própria Constituição Federal estabeleceu que cabia à lei complementar definir as regras gerais do ICMS. Foi feita a lei complementar 87/1996,
onde foram definidas todas as regras gerais do ICMS, como, por exemplo, as hipóteses de incidência, as hipóteses de não incidência, base de cálculo, distribuição tributária, contribuinte, alíquota, ou seja, praticamente os aspectos fundamentais do ICMS foram criados pela Lei Complementar 87/1996. E os estados, ao elaborarem suas leis ordinárias, seriam obrigados a adaptar, a adequar as próprias normas da Lei 87. Complementar 87/1996. Isso. Todavia, o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo, os próprios estados e o Distrito Federal começaram a fazer normas à revelia da lei complementar. E também normas à revelia da própria Constituição Federal, como, por exemplo, conceder isenções, a revelia do CONFAD, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que para conceder isenção, somente o CONFAD pode autorizar, Sim. e por unanimidade dos estados. Sim. Mas acontece que os outros estados, principalmente os estados ditos mais pobres, começaram a ultrapassar esses limites constitucionais e criaram suas próprias isenções com o intuito de quê? Com o intuito de trazer indústria e comércio para o seu território. Isso é a guerra fiscal. Pronto, com o objetivo de fazer o quê? Fazer com que os estados se desenvolvessem. Eu não vou dizer que não se trata de uma boa causa. Sim, era uma boa causa, só que uma boa causa que ultrapassava os limites da Constituição. E a reforma tributária vai resolver isso aí? Pronto, aí surgiu então essa guerra fiscal, e ao surgir essa guerra fiscal, todo mundo começou a perceber que era preciso fazer uma reforma tributária. Isso já em 1997, 1998, a partir daí, começou a necessidade de fazer um novo sistema tributário nacional relativamente aos tributos, principalmente o ICMS e ISS, que também entravam em guerra fiscal entre os municípios, Isso. cada um dando uma alíquota menor para trazer também os contribuintes para lá. Isso. E veio a reforma tributária. E eu confesso para todos vocês que estão me ouvindo que eu me decepcionei profundamente com a reforma que foi aprovada nos 2 turnos da Câmara Federal. Essa reforma, pelo que eu percebi, não vai melhorar em nada. Muito pelo contrário, não vai simplificar em nada. A carga tributária também não vai ser reduzida. Eu ressalto até mesmo a afirmar que vai aumentar a carga tributária. A minha esperança é que o Senado Federal, que vai votar também em 2 turnos, o que foi aprovado na Câmara dos Deputados, eles façam mudanças bastante drásticas no sentido de impor limites ao que foi aprovado na Câmara. Por exemplo, lá na Câmara foi aprovado o IVA. O IVA é o Imposto sobre o Valor Agregado, que é muito utilizado nos países mais desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos e os países ocidentais, lá da Europa, da Austrália, Canadá. São países super desenvolvidos porque tem uma carga tributária simplificada. Sim. E também uma carga tributária que é bem pequena. O máximo é 25%. Um país ou outro tem 27%, mas é toda a carga do IVA. Já aqui no Brasil, infelizmente, eles resolveram transformar o IVA em 2 IVAs. Eles criaram o IVA dual, ou seja, eles criaram uma contribuição de bens e serviços de competência da União Federal e um imposto sobre bens e serviços de competência dos estados e dos municípios. Sim. Então, o IVA, que era um só, a princípio, passou a ser 2. E, lamentavelmente, tanto a CBS, da União Federal, como o IBS dos estados e municípios, eles vão competir entre si, ou seja, vão cobrar alíquota junta de forma cumulativa. Qual é a minha esperança no Senado Federal? Que ele estabeleça um limite, em termos de alíquota, para o somatório desses 2 tributos. Ou seja, que essa carga tributária, somando os 2, CBS e IBS, não ultrapasse 25%. É a minha vontade, é o meu sonho que eles lá no Senado façam essa limitação. Parece que está em tramitação essa proposta de limitar até 25% a carga tributária total dos 2 IVAs. Por quê? Porque se deixarmos que os próprios governadores, os próprios prefeitos definam suas alíquotas, vai acontecer o que já acontece hoje, em que, por exemplo, em relação ao ICMS, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, cobra 34% de alíquota do combustível. O Estado do Ceará cobrava 25% de combustível, outros estados cobram 30%, 29%, só de combustível. Isso. Então, a minha esperança é que o Senado Federal reverta alguns absurdos que foram aprovados pela Câmara dos Deputados. Eu não acredito mais que volte para o IVA único.
Não tem como, porque o governo federal não quer. Isso. O governo federal não confia nos governadores e nos prefeitos. Resolveram, então, separar E vice-versa. Os os governadores dois também não tributos. confiam no governo federal. Pura verdade. Não se confiam mesmo. Até porque, por parte dos estados e municípios, eles não querem colocar o pires na mão junto ao governo federal e ficar implorando recursos ao governo federal. Eles queriam ter os próprios recursos deles. Portanto, a reforma tributária, a meu ver, não vai ser boa, do jeito que foi aprovado na Câmara, tanto com relação à questão da carga tributária, que vai ser elevada, a meu ver, e também com relação à simplificação. Não vai ter simplificação. E por que, pessoal, que não vai ter simplificação? Porque foi publicada uma lei complementar 199/2023, chamado Conselho de Simplificação das Obrigações Acessórias. Infelizmente, o presidente da República vetou alguns dispositivos importantíssimos acerca da simplificação da obrigação acessória. Um dos vetos do presidente da República era contra a nota fiscal única. Isso. Essa nota fiscal eletrônica única, ela ia ser emitida em todo o país, ia valer para todas as esferas de governo. Isso. Mas o presidente da República resolveu vetar. Isso é um absurdo. Por quê? Porque se todos utilizassem a mesma nota fiscal, não importa qual for a federação, todos os governos federal, estadual e municipal iam conhecer aquelas operações. Claro. Ficava fácil até mesmo a cobrança do tributo e a escrituração dessas operações. Perfeito. Mas o governo vetou. O governo também vetou a questão do CNPJ. A ideia aprovada nesta lei complementar é que ia ter um único CNPJ para todas as empresas. Um único CNPJ. Não ia ter mais, por exemplo, o CGF dos estados, a inscrição O CNPJ seria a única identificação das empresas. A identificação de cada contribuinte dos tributos. Seria pelo seu CNPJ. Pronto. O presidente vetou. A mando de quem? Da Receita Federal. Infelizmente. E eu não acredito que esse veto será revertido. Infelizmente. Por quê? Porque foi feito de acordo com o pessoal do Centrão e acredito que vão manter esse veto. Infelizmente. Perfeito. Ribeiro, estamos chegando aqui ao final da entrevista. Quero agradecer aqui a sua participação, sua presença, né? E franquear a palavra aqui para as suas considerações finais. Bom, pessoal, eu gostaria de voltar ao legado que o nosso amigo Juraci me perguntou lá no começo sobre as normas que eu elaborei. Um desses legados diz respeito àquilo que eu gostaria de ter feito, que eu gostaria de ter se concretizado. Não é muito, digamos assim, simples, mas eu tentei. Trata do seguinte: eu fiz uma minuta de decreto determinando que todos os contribuintes, todos os consumidores finais que fizessem compras via cartão de crédito e via cartão de débito, aquela operação somente seria comprovada, somente seria autorizada pela empresa operadora dos cartões de crédito e de débito, depois que o vendedor mostrasse para essa operadora o respectivo cupom fiscal ou a respectiva nota fiscal eletrônica. Ou seja, todas as vezes que alguém fosse comprar qualquer produto ou comprar qualquer serviço, teria que emitir um documento fiscal. Via cartão de crédito, via cartão de débito, as operadoras somente poderiam autorizar essas compras se ficar comprovado que para aquelas operações, para aquelas prestações civis, foi emitido o respectivo documento fiscal. Eu coloquei isso no papel, levei para o secretário da época e eles foram até o setor de informática da Cefaz. Infelizmente, o pessoal da informática disse que não conseguiram viabilizar aquilo, tornar aquilo concreto. Foi uma ideia que eu tentei implantar. Perfeito. Por quê? Porque simplesmente acabava com a sonegação. Perfeito. Ia ficar impossível qualquer contribuinte, qualquer consumidor final deixar de ter o documento fiscal para cada operação, desde que paga por cartão de crédito ou cartão de débito, que na verdade é praticamente 99% das operações e prestações realizadas hoje no Brasil. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Mas infelizmente foi uma tentativa que acabou não indo para frente. Né? Mas eu estou esperando que um dia chegue Perfeito. até lá. E com relação às demais coisas, eu gostaria de agradecer pelo convite e ficar sempre à disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento e para uma outra oportunidade, uma outra entrevista sobre outro assunto que seja de interesse. Eu agradeço. Perfeito. Ribeiro, gostaria de apresentar aqui, de presentear aqui com caneca do Sem Posturas, da Auditest, para você lembrar da gente sempre que você estiver tomando café, tomando uma bebida, um suco,
certo? Lembrar de nós aqui. Tá bom? Maravilha, eu agradeço E demais. esperamos contar com a sua participação em outras oportunidades, tratando Se sobre Deus outros quiser, temas. vou ficar sempre à disposição. Muito obrigado. Pessoal, um abraço e até a próxima. Até a próxima.